Boa noite a todas as pessoas presentes virtualmente nessa live do Tecendo em Reverso, na página do coletivo Abraço Cultural. Hoje eu tenho a alegria, o prazer de entrevistar ele, que fez mestrado, fez doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, é membro do Estande BR, um homem de muita garra, de muita luta intelectual, de muita atividade para a mudança do mundo, professor doutor Marcos Roberto Lima. Boa noite, professor. Boa noite, Juliana. Boa noite aos ouvintes. É uma honra para mim participar de mais uma atividade com você. Sei do seu protagonismo e vamos acompanhando as picadas que você abre e cumprindo nosso papel de intelectuais orgânicos, né? Não somente elaborando reflexões, mas, sobretudo, participando dos processos de transformação social. Maravilha. Gente, o professor Marcos Roberto Lima defendeu em 2018 uma tese brilhante chamada Pedagogia da Libertação no contexto da reestruturação capitalista da escola com pés no chão aos desafios da educação popular no labirinto dos novos movimentos sociais. Nós vamos dividir a nossa fala aí em 3 partes e depois a gente vai abrir para perguntas. O professor Marcos vai responder vocês, então é só mandar perguntas aqui pelos comentários, que eu vou fazer essas perguntas a ele e ele vai responder vocês. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre Estado, movimentos sociais e educação popular no Brasil, fazendo aí uma análise histórico-crítica da chamada pedagogia da libertação. Marcos, é com você. Vamos lá, então. Bom, Juliana e queridos ouvintes, né? Eu vou iniciar a exposição inserindo a temática da educação no contexto da emergência da sociedade moderna urbano-industrial e do liberalismo, destacando os limites da educação liberal e o contraponto das pedagogias socialistas, né? Num segundo momento, eu vou destacar a problemática da educação popular no contexto de emergência da sociedade urbano-industrial no Brasil, apresentando a superação de tais limites, dos limites do escolanovismo, pela pedagogia da libertação de Paulo Freire. Tudo de maneira introdutória, obviamente, porque eu não estou aqui para fazer a exposição da minha tese, mas articular algumas reflexões, apresentar algumas reflexões para que possamos entender um pouco da conjuntura que estamos vivendo, né? Então, tem uma perspectiva de longa, média e curta duração aí na minha análise. Por fim, vou destacar algumas perspectivas atuais da pedagogia da libertação e as possíveis aberturas diante da crise brasileira atual, né? Bom, a questão da democracia é uma questão que perpassa todos os momentos da história brasileira, né? Então, sempre falamos ou ouvimos falar em democracia. Na concepção grega, não há uma desarticulação entre o público e o privado. Então, o exercício da democracia, ou o exercício da cidadania, articula esses 2 âmbitos. Bom, com a superação do regime feudal, do antigo regime, e a emergência da sociedade moderna, capitalista e, sobretudo, do liberalismo, há uma desqualificação do espaço público e a hipertrofia da vida privada, né? Vamos ver a análise que faz o Giovanni Semeraro sobre esse contexto aí. Para favorecer a centralidade do indivíduo e o poder econômico, o liberalismo precisa separar o privado do público, a economia da política, o representante do representado, a sociedade civil e a sociedade política. Quando se desconta o jogo da retórica e se vai para além das aparências, percebe-se imediatamente que o valor efetivo atribuído à democracia e ao público na lógica neoliberal, ou na lógica liberal, é o de livre iniciativa individual. A autonomia inquestionável do mercado, de uso dos aparelhos do Estado e das instituições públicas, para viabilizar negócios pessoais e garantir a apropriação particular da produção coletiva. O público, então, é entendido propriamente como uma atividade filantrópica, e a democracia aparece não como a manifestação de um projeto de sociedade construído coletivamente, mas como
o meio mais favorável, onde cada um se torna um fim para si mesmo e todo o resto é nada. Bom, é importante destacar que esse princípio é um princípio que se evidencia nesse contexto de emergência da modernidade e que perpassa toda a história da humanidade até os dias atuais. Tentando colocar um pouquinho os pés no chão e dialogar com professores, estudantes que podem, nesse momento, estar ouvindo a minha fala, eu enfatizo que alguns programas educacionais têm por fundamento, ou por eixo, justamente esse individualismo liberal. A essência está no indivíduo e no seu protagonismo, na sua capacidade de intervenção na sua história e elaboração de estratégias de vida, de superação dos limites, inclusive adequação psicofísica, emocional aos momentos em que as crises atrapalham seus projetos, né? Então, isso se destaca no programa Escola Integral. Como eu sou professor de educação básica, trabalho com educação básica para além das minhas atividades como pesquisador no STED-BR, no interior do STED-BR. Atualmente eu estou trabalhando como pesquisador, colaborador da Faculdade de Educação, né, desenvolvendo uma tese de uma pesquisa de pós-doutorado. Então, essa dupla atividade intelectual me possibilita essa riqueza de experiências, né? Então, o programa Escola Integral, um programa do qual participam minha esposa, Maria, que é professora, participou até o ano passado, meu filho como estudante. Então, no diálogo com eles, eu percebi, ou analisando, inclusive, não só me mantendo no âmbito do diálogo pessoal, mas, assim, analisando os documentos que eles me traziam do programa Escola Integral, deu para observar que a formação integral, na verdade, tendo como metodologias nucleadoras o projeto de vida e o protagonismo juvenil, na verdade, não permitem ao indivíduo ou estudante inserir-se no projeto coletivo de sociedade, né? Isso vai na contramão de propostas progressistas ou de propostas revolucionárias, enfatizando aí o caráter transformador mesmo dessas pedagogias da educação popular, orientadas seja pelo marxismo, seja pela interlocução entre o marxismo e a pedagogia da libertação popular, que nós veremos adiante é um dos elementos fundamentais da minha tese. Se na superação da ordem feudal, então, retomando o eixo do raciocínio, as bandeiras liberais da liberdade, separação dos poderes, o objetivo de combater a velha aristocracia, elas tinham um caráter libertador, né? Para a época, eram revolucionárias, gradativamente elas foram subsumidas no processo de expansão capitalista e a ênfase na propriedade privada. O momento em que esses limites chegam ao extremo, fica evidente a incapacidade da burguesia levar às últimas consequências. Caiu um pouquinho o vídeo com o professor Marcos, eu vou tentar aí enviar um novo link para ele, ou ele vai entrar aqui novamente, tá bom? Então, peço paciência aí para quem está assistindo, e já já a gente volta.
Alô? Oi, professor. Oi, Ju. A gente Caiu, está Ju. te ouvindo. Bacana. Ah, caiu Bacana. somente o vídeo. Sim, pode ir em frente. Posso continuar, Juliana? Posso continuar? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Então vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, é na Comuna de Paris que a burguesia expressa todo o seu ódio de classe, né? Não estava disposta a cumprir as suas promessas de liberdade, igualdade e fraternidade, que norteavam a Revolução Francesa. Bom, mas algo de importante aconteceu. Claro que esse movimento, o Comune de Paris, nos inspira até os dias atuais, sendo tema de debates em diferentes âmbitos dos movimentos populares, nas academias. Então, faz parte da experiência da humanidade, sobretudo da experiência da classe trabalhadora, na busca da superação dos limites do sistema capitalista. Nesse contexto, sobretudo nos 10 anos que antecedem a Comuna, nós vamos ter germes da educação do futuro, que são elementos que vão nortear os trabalhadores parisienses, vão inspirar a problemática da educação, ou as suas teses sobre educação, né? Ligas, associações de educadores socialistas, sociedades de ensino independentes, seções da Internacional Comunista, tornando-se espaços de elaboração, síntese, né, que vão fazer com que a Comuna tenha uma proposta educacional. Né. Além do caráter laico da educação, o ensino deveria articular teoria e prática. E vejam que diferentes agrupamentos, diferentes tendências do movimento operário vão defender isso, né? A superação da influência da igreja sobre a escola, a articulação entre trabalho e educação. Os trabalhadores, nesse momento, almejam obter uma formação que lhes permita um acesso ao trabalho em condições mais satisfatórias, né? E essas reivindicações, elas foram impostas por meio da tomada de assalto do poder e autogestão, apesar do desfecho que todos nós conhecemos não ser o desfecho que almejávamos nós trabalhadores naquele momento, né? Bom, toda essa ambição da classe trabalhadora vai se chocar com a centralidade da propriedade privada, que é um elemento central na concepção liberal de mundo burguesa, né? Se vocês retomarem os textos de Marx e Engels, vão encontrar lá no Manifesto Comunista, nos últimos parágrafos lá do Manifesto Comunista, a seguinte assertiva, né? Em toda parte, os comunistas apoiam todo movimento revolucionário contra a ordem social e política existentes. Em todos esses movimentos, põem em destaque a questão da propriedade privada, qualquer que seja o grau de evolução que possa ter alcançado, com a questão fundamental, fundamental do movimento, né? Então, vejam que o elemento central aqui é a contestação da propriedade privada, e aí nós vamos ver adiante o limite das propostas neoliberais sintetizadas na Escola Nova, né? Que, longe de propor a superação do modo de produção capitalista, tem por objetivo colocar em melhores condições os jovens estudantes no âmbito dessa sociedade
moderno industrial, né, urbano industrial. Bom, dentre as propostas da concepção marxista de instrução, eu vou ler um trecho aqui da obra do Manacor, da História da Educação da Antiguidade aos Nossos Dias, em que ele apresenta uma síntese da superação marxista do liberalismo, da pedagogia liberal, né? O marxismo não rejeita, mas assume todas as conquistas, ideias e práticas da burguesia no campo da instrução. Universalidade, laicidade, estatalidade, gratuidade, renovação cultural, assunção da temática do trabalho, como também a compreensão dos aspectos literários, intelectual, moral, físico, industrial e cívico. O que o marxismo acrescenta de próprio além da dura crítica à burguesia, pela incapacidade de realizar estes seus programas, uma assunção mais radical, consequente dessas premissas, e uma concepção mais orgânica da união instrução-trabalho na perspectiva oweniana, de uma formação total de todos os homens. Bom, está longe de ser aquela proposta de ensino integral que eu citei anteriormente, da PEI, fundamentada no protagonismo juvenil e no projeto de vida desarticulado da transformação estrutural da sociedade, né? Bom, voltando ao Manifesto Comunista, lá aparece a questão da problemática da educação nos seguintes termos, né? Educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas na forma atual, e a unificação da instrução com a produção material. Bom, isso é melhor elaborado ou mais desenvolvido nas instruções aos delegados ao primeiro Congresso da Internacional dos Trabalhadores, em setembro de 1866, em Genebra, né? Em que os avanços da industrialização, juntamente com a participação, na ênfase na participação do trabalho produtivo e a superação da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, se fundem, né, numa concepção de ensino. Por instrução, dizem Marx e Engels, nós entendemos três coisas. Primeiro, a instrução intelectual. Segundo, a educação física, assim como é ministrada nas escolas de ginástica e pelos militares. Terceira, treinamento tecnológico, que transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos de educação e que, contemporaneamente, introduz as crianças e o adolescente no uso político e na capacidade de manusear os instrumentos elementares de todos os ofícios. A subdivisão das crianças e dos adolescentes dos 9 aos 17 anos em 3 classes. Deveria estar articulada com um programa gradual e progressivo de instrução intelectual, física e tecnológica. A união entre trabalho produtivo remunerado, instrução intelectual, exercício físico e treinamento politécnico elevará a classe trabalhadora operária acima das classes superiores e médias. Bom, para eu finalizar essa breve exposição dos fundamentos da concepção marxista de educação, eu não poderia deixar de me referir à crítica ao Estado, né? A crítica ao Estado, porque se a modernidade traz esses elementos, né, de maneira contraditória, a responsabilização do coletivo pela educação da classe trabalhadora, o que se expressa no Estado, na necessidade que o Estado assuma essas responsabilidades, Marx e Engels deixam claro que, sobretudo, Marx, nesse texto, a crítica ao programa de Gotha, né, durante o processo de unificação do Partido Social Democrata Alemão, né, deixam claro que o Estado, não cabe ao Estado ser o responsável ideológico pela formação dos trabalhadores, o responsável pela criação da concepção de mundo dos trabalhadores, né. Eles vão dizer nesse texto: uma educação do povo a cargo do Estado é absolutamente inadmissível. Determinar por uma lei geral os recursos das escolas primárias, aptidões exigidas pelo pessoal docente, as disciplinas ensinadas, etc., e como acontece nos Estados Unidos, fiscalizar
por meio de inspetores do Estado, a execução dessas prescrições legais é completamente diferente de fazer do Estado o educador do povo. Ao contrário, é preciso, pelas mesmas razões, banir da escola qualquer influência do governo e da igreja. Quão atual não é essa citação, né? Quando vemos uma ofensiva, né, justamente de setores que aparelharam o Estado, e inclusive setores ligados a alguns setores religiosos, aí, como nós veremos mais no final da minha exposição, no debate, e possivelmente no debate, né? Bom, orientada por essas perspectivas transformadoras no âmbito da educação desenvolvidas pelos intelectuais ligados aos movimentos sociais, aos trabalhadores no contexto do século XIX, abre-se no século XX um contexto também de transformações sociais que terão esses fundamentos pedagógicos como orientadores, né? Nós vamos ter a Revolução Russa, Chinesa, a Revolução Cubana, os movimentos de libertação nacional na África, na Ásia, na América Latina. Então, todo esse debate da Comuna de Paris, todo esse debate da Internacional Comunista dos Movimentos Sociais do século XIX, ele permanece bastante atual, dado que o capitalismo ainda não foi superado, né? O que coloca na ordem do dia essa reflexão que nós estamos fazendo aqui agora. Bom, nós vamos entrar, então, nos antecedentes históricos da educação popular. Tudo isso, algumas partes da minha exposição não estão na minha tese, né? Algumas outras partes que eu vou apresentar adiante estão no meu trabalho na minha pesquisa de mestrado, que eu publiquei com o título Terceiro Setor, Educação e Hegemonia, né, sobretudo na fase da reestruturação produtiva, lá durante a ditadura militar, início dos anos 80, o processo de transição conservadora, de modernização conservadora. Lá eu vou apresentar alguns elementos também da pesquisa que eu realizei durante o mestrado, né. No caso dos antecedentes históricos da educação popular no Brasil, obviamente que nós vamos ter essa materialidade aberta com a Revolução Industrial, num processo que se acelera aqui no Brasil no século XX, né, sobretudo com a Revolução de 1930, e que vai proporcionar, em terras brasileiras, a emergência da sociedade urbana industrial, né. Um conceito norteador aqui para nós, para nossa reflexão, para a reflexão que eu fiz na tese, e, em certa medida, na dissertação de mestrado, é o conceito de revolução passiva. Nós vimos que, anteriormente, sem aprofundarmos, é claro, não há tempo para aprofundamento dessa questão, mas, longe de ser uma revolução que articula as bases populares, uma revolução de cunho popular, esse contexto dos anos 30 no Brasil expressa os limites da transformação conservadora, né? O que Gramsci desenvolve nesse conceito aqui de revolução passiva. Diferentemente das revoluções populares, marcadas pela participação efetiva dos de baixo, as revoluções passivas são caracterizadas pela ausência de uma iniciativa popular unitária, desdobrando-se em dois momentos: o da reação à possibilidade de transformação a partir de baixo, resultando no processo de restauração, e o de renovação, quando as demandas populares são assimiladas pelas velhas camadas dominantes. Bom, em certa medida é isso que acontece quando essas demandas do movimento operário no século XIX são incorporadas por setores liberais por meio do desenvolvimento das pedagogias ativas, por meio do desenvolvimento da escola nova e escola novismo. Após a Revolução de 1930, a ascensão ao poder da Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, por meio da deposição de Washington Luiz, num processo armado, ganhou escopo o processo de industrialização e substituição de importações, que resultou na emergência das massas urbanas no cenário político.
Nesse novo contexto, o Brasil deixou de ser um país com um caráter rural, cujo atendimento educacional estava restrito a pequenas porções da população, ampliando seu atendimento escolar, que passou a ser ofertado em larga escala, à semelhança de outros países que tiveram um processo acelerado de industrialização e urbanização. Em História das Ideias Pedagógicas, o Saviani vai dizer o seguinte, que a questão social deixa de ser caso de polícia e passa a ser caso de política. Veja que nas décadas seguintes nós vamos ter, então, uma verdadeira disputa por espaços, por diferentes atores ou por diferentes frações de classe que almejam dominar os instrumentos de produção de conhecimento e de transmissão de conhecimentos. Então, a luta de classes vai se expressar fortemente no âmbito da educação, né? Agora, essa questão de polícia ser superada pela questão, pelo caso de política, transformando-se em questões de debate político, se insere num pêndulo, né, que oscila coerção e consenso. Oscila momentos de força e momentos de educação para o consenso, né? Usando algumas categorias gramscianas aqui para nossa reflexão. Ora destacamos o momento de coerção e força, dialeticamente articulados em momentos de construção do consenso. A nossa tese, qual é? É a de que a perda da hegemonia por parte das classes dominantes em determinados contextos leva necessariamente a saídas de força, como o golpe de 64 e o atual golpe de 2016, cujo aprofundamento evidencia cada vez mais o seu caráter civil, militar e empresarial, né? Então, o golpe de 64 ele está nesse contexto, em que, mais uma vez, as promessas liberais, ainda que mesmo no contexto da Revolução de 30, nós saibamos que medidas de força foram utilizadas, né, é um golpe armado, em 37, sobretudo com o Estado Novo, acentua-se ainda mais a dominação pela força, né? Havia essa perspectiva de que no âmbito da educação a promessa liberal pudesse se concretizar. Os limites das propostas liberais, novamente, vão se evidenciar quando, no interior do ISEB, né, as forças progressistas articulando elementos intelectuais para a construção dessa sociedade urbano-industrial e superação dos elementos tradicionais da sociedade brasileira, ausência de participação, né? Quando no interior do ISEB vai se forjar uma espécie de escola nova popular. Então nós estamos numa fase em que emerge Paulo Freire e a pedagogia da educação popular, ainda numa perspectiva liberal, em que a conscientização é um elemento central, né? Isso nós estamos aí no final dos anos 50, né? E o objetivo do Paulo Freire nesse momento é contribuir no âmbito pedagógico para a construção dessa sociedade que está superando os limites da sociedade tradicional brasileira, ancorada na propriedade rural, nas atividades rurais. Então ele vê um momento aí de abertura para um tipo de sociedade baseada no diálogo, né, na participação. Seguindo a tendência existencial culturalista hegemônica entre os isebianos históricos e intelectuais católicos do final dos anos 1950 e início da década de 1960, a pedagogia freiriana voltou-se às necessidades nacionais de superação do subdesenvolvimento que caracterizava as nações do terceiro mundo. Freire, por questões pedagógicas, se preocupou, então, com o problema da individualidade. Porém, o existencialismo presente em sua obra se adequava às necessidades coletivas de construção da sociedade brasileira. Quem trabalha isso de maneira bastante intensa é Vanilda Paiva, né? Na História da Educação Popular, e Paulo Freire, o Nacional Desenvolvimentismo, né? Duas obras densas em que isso é desenvolvido.
Então, Paulo Freire dedica todo o empenho dele na busca desse homem sujeito, numa sociedade ativa, uma sociedade em que o indivíduo pudesse participar da tomada de decisões, né? Bom, é um contexto em que o caráter conciliatório da democracia cristã e a radicalidade da igreja popular vão acabar se chocando. E aí vai haver uma conversão do Paulo Freire à luta de classes e ao anticapitalismo, né? Não que Paulo Freire não expressasse a luta de classes, mas a luta de classes vai se evidenciar cada vez mais na sua proposição pedagógica, no desenvolvimento dessa teoria pedagógica. A questão é, mesmo com todos os limites do ISEB e no interior do ISEB, a pedagogia freiriana, mais uma vez, os liberais não estão dispostos a ceder à classe trabalhadora uma educação que possa lhes possibilitar aquilo que os liberais escola-novistas propunham, né? Obviamente, existe uma perspectiva mercadológica de transformação de educação em mercadoria que já começa a se evidenciar. Nós temos aí, nos anos 60, e isso vai culminar no golpe de 64, o capital monopólico internacional tentando abrir as nações latino-americanas à força para que ele possa se estabelecer em todos os âmbitos da vida das pessoas, né? Criando, inclusive, instrumentos ideológicos para tanto, como nós temos informações nos dias de hoje, por meio da interferência dos Estados Unidos aqui no golpe de 64. Bom, esse contexto é um contexto em que o nível da luta de classes tornou-se arriscado para as oligarquias brasileiras e a manutenção do seu poder. A superação dos limites das transformações pelo alto, característica marcante da história brasileira, ela colocou as classes dominantes, as frações de classe dominantes no Brasil em um momento de crise de hegemonia, eu assim penso. Um contexto de reforma intelectual moral que lembra o contexto de emergência dos germes de educação do futuro que nós vimos lá na primeira parte da exposição, no período que antecede a Comuna de Paris. Longe de mim estar comparando, né, o momento do governo Goulart como um momento de tensão no nível que nós tínhamos lá na França do século XIX. Mas a verdade é que as reformas intelectuais e morais, elas não ocorrem por meio de cartilhas. E os instrumentos dessas reformas intelectuais e morais vão sendo forjados, tensionados pelo desenvolvimento das forças produtivas, como eu tentei evidenciar até agora na minha fala, né? Sobretudo, o desenvolvimento da industrialização aqui também em terras brasileiras. Então, sindicatos, organizações populares, ligados à igreja popular, movimento de educação de base, círculos populares de cultura, terão, no âmbito pedagógico, uma síntese. Qual síntese? A síntese freiriana, né? Então, Paulo Freire, reconhecidamente, é a síntese pedagógica desse pulular do nacional popular, né? De uma nova cultura em que os indivíduos das camadas populares almejam uma participação política mais contundente. Bom, os liberais, captando essa tendência de uma profunda reforma cultural, conciliando coerção e consenso, vão impor, então, a modernização conservadora, desenvolvendo, durante o período do golpe militar, durante os desdobramentos do golpe, aparelhos privados de hegemonia, tentando congelar esse processo de emancipação ou descolonização da sociedade brasileira, impondo uma ordem ancorada no capital monopólico, como eu havia dito, né, emergindo desse contexto aquilo que a Lúcia Neves chama de nova pedagogia
da hegemonia. E é aí que, nessa linha de análise e de elaboração teórica, que entra o meu livro sobre o terceiro setor, que não é o objeto agora, hoje da apreciação de vocês, né? Bom, vamos seguir adiante, passando para a última parte da exposição sobre a pedagogia da libertação do Paulo Freire, né? Não que eu desarticule do primeiro momento esebiano, ou do momento em que a pedagogia da libertação de Paulo Freire, ela traduz as propostas nacional-desenvolvimentistas, né? Eu penso que todos nós passamos por experiências e o movimento concreto da luta de classes vai forjando as nossas estratégias e táticas, né? Mas é nítido, no contexto em que Paulo Freire é obrigado a deixar o país, o movimento de superação dos limites do escolanovismo, ou daquilo que Saviani chamou de escola nova popular. Então, Paulo Freire, exilando-se em países como o Chile, passando pela Bolívia, Estados Unidos, tendo contato com movimentos de libertação na África, sobretudo na Guiné-Bissau, né? Ele vai produzir uma obra que foi intitulada Cartas à Guiné-Bissau, reunindo um conjunto de cartas, né, que ele escreve, em que ação cultural para a liberdade, escrita ainda no contexto chileno, né, que mostram, que evidenciam uma aproximação, uma ruptura com a perspectiva liberal, que ele chama inclusive de elitista, né? Elitista porque a conscientização vem de fora, a conscientização parece que é um ato de caridade, ainda que não fosse essas intenções, nunca tenha sido essas intenções do Freire, mas ele reconhece que o conceito de conscientização, nesse momento, não supera esse elitismo. Nessas obras essas últimas obras que eu citei, há uma aproximação dessa perspectiva marxista de análise da realidade e também uma aproximação da concepção de mundo que se ancora no marxismo, né? Uma sociedade socialista, uma sociedade que não vai ser forjada por meio de ideias, mas de práticas contundentes de transformação da realidade. Uma obra muito importante desse período, talvez a obra clássica, quem sou eu para julgar a obra do Freire, mas todos os livros dele são obras clássicas, né? Na atualidade, em vários países pelo mundo, temos publicações de sua vasta obra, né? Sem falar que tornou-se o patrono da educação brasileira, né? Como nós vamos comentar mais adiante aí, porque traz consequências na atualidade para a pedagogia da educação popular, né? A obra que me refiro é a Pedagogia do Oprimido, forjando ou despertando nos diferentes grupos que ele traduz como oprimidos, né? Lembrando que a perspectiva de oprimido aqui, na minha concepção, é próxima ao nacional popular do Gramsci, ou seja, incorpora diferentes frações da classe trabalhadora, não se resumindo ao operariado fabril, né? Sobretudo, a obra Pedagogia do Oprimido, ela se destaca porque ela estimulou no Brasil vários movimentos. Eu destacaria um que, para mim, é uma síntese das perspectivas, ou da perspectiva da pedagogia da libertação nos dias atuais, ou seja, ela é uma mediação ainda, uma mediação entre o contexto em que viveu Paulo Freire e o contexto atual, que é a pedagogia do movimento sem terra. A pedagogia do movimento sem terra, como reconhece
Rosli Caldarte, coordenadora pedagógica, coordenadora do setor de educação do MST, ela inspirou o movimento para que o movimento criasse uma pedagogia do oprimido, né? Bom, a pedagogia do oprimido emerge, então, desse contexto de exílio, em que Paulo Freire é saturado com a prática social proveniente da luta de libertação da periferia do mundo, né? Por isso que eu enfatizo a importância do conceito de pedagogia da libertação. Eu acho que o conceito de pedagogia da libertação traduz dialeticamente o que é a experiência freiriana, né? Se nós temos no âmbito da igreja popular a emergência da teologia da libertação, nós temos, no âmbito desse movimento todo, uma tradução pedagógica que é Paulo Freire e a pedagogia da libertação, dialogando profundamente com o marxismo. E eu acho que esse é o meu esforço na tese, de articular ou de aprofundar aquilo que, num livro que o Saviani publicou, intitulado Interlocuções Pedagógicas, conversa com Paulo Freire e Adriano Nogueira, e 30 entrevistas sobre educação, o Paulo Freire vai afirmar, né, o reconhecimento da importância do método de análise marxista para a compreensão da realidade. Então, assim como a teologia da libertação abriu portas para que o marxismo pudesse instrumentalizar a análise dos movimentos sociais, da realidade concreta na qual eles estão inseridos, também a pedagogia da libertação tem sua contribuição. Ao ponto do Semeraro, Giovanni Semeraro, especialista em Gramsci, reconhecer na pedagogia da libertação uma influência, inclusive, na teologia da libertação. Ele chega a afirmar isso. Ou seja, um movimento grandioso de tamanha repercussão aqui na América Latina, e Freire é um elemento intelectual central nesse processo, né? Não só nessa obra que eu citei do Saviani, mas também numa obra do Antônio Carlos Máximo, um conjunto de entrevistas que ele realiza. Numa dessas entrevistas, o Paulo Freire ele vai assumir a compatibilidade no que se refere à crítica ao capitalismo e ao método de análise, e a incompatibilidade em relação ao ateísmo. Eu sei que tem muita gente aí que deve estar quase infartando de me ouvir falar, né, de aproximar de maneira um pouco contundente, eu diria, os dois barbudos que ele fala, né, Cristo e Marx. Mas por que eu estou fazendo isso? Para suscitar o debate. Porque eu não acho que essa é uma questão escolástica. Nós ficarmos discutindo aqui se esse elemento do ateísmo impede essa interlocução, ou seja, seria um elemento que impediria essa interlocução entre Paulo Freire e o marxismo, né? Mesmo porque, como nós vamos ver ao final da minha fala, o elemento religioso talvez tenha sido definitivo nos desdobramentos do golpe de 2016 aqui no Brasil, né? Bom, Freire estruturou na sua concepção de mundo, sua visão de mundo, como ele afirmava, em dois barbudos, Jesus Cristo e Marx, né? O que foi reiterado em uma de suas últimas falas em 17 de abril de 1997. Ele chegou a assistir pela televisão as marchas do MST, né, realizadas nesse ano, pouco tempo antes de ele morrer, né? Então ele via lá as marchas, relembrando o massacre de Eldorado dos Carajás, e aí ele dizia: é isso
enfatizava, é isso que Freire precisava para que sua pedagogia tivesse uma base concreta, ou que sua pedagogia pudesse transformar em força das armas, ter uma materialidade que pudesse tensionar as estruturas da sociedade brasileira, né? E de lá para cá, o MST continua com toda a força, forjando intelectuais orgânicos que, longe de se manterem articulados ao âmbito corporativo, que inicialmente orientava o sem terra, hoje tem propostas que superam o âmbito da propriedade privada, um elemento central apontado por Marx e Engels no Manifesto Comunista, como um elemento a ser socializado, como um elemento central para nós entendermos a perspectiva histórica dos movimentos sociais. Então, diz Freire nesse contexto, quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do Recife, aos córregos do Recife, aos morros do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os camponeses, com as camponesas, com os favelados. Eu confesso, sem nenhuma choramingas, que eu fui até lá movido por uma certa lealdade ao Cristo, de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que quando eu chego lá, a realidade dura do favelado, a realidade dura do camponês, a negação do seu ser como gente, a tendência àquela adaptação, aquele estado quase inerte diante da negação da liberdade, aquilo tudo me remeteu a Marx. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? Não, de jeito nenhum. Eles não liam nem jornal. Foi a realidade deles que me remeteu a Marx. E eu fui a Marx. E aí é que os jornalistas europeus, em 70, não entenderam a minha afirmação. É que quanto mais eu li Marx, quanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo, e quanto mais eu li Marx, tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação objetiva para continuar camarada de Cristo. Então, as leituras que eu fiz de Marx, alongamentos de Marx, não me sugeriram que eu deixasse de encontrar Cristo na esquina das próprias favelas. Eu fiquei com Marx na mundanidade, à procura de Cristo, na transcendentalidade. Bom, com isso, eu abro a última parte da exposição, perspectivas atuais da pedagogia da libertação. Né? Para onde vamos, né? Quais as possíveis aberturas para a conjuntura brasileira da redemocratização e esse gargalo criado aí com o golpe de 2016, né? O que eu poderia dizer é que a perspectiva da pedagogia da libertação ainda continua incomodando muita gente. Fica evidente na perseguição que o bolsonarismo exerce sobre a memória de Paulo Freire. Sobre a memória de Paulo Freire e, sobretudo, aquilo que materialmente ainda existe de articulação popular em torno da sua concepção pedagógica. Né? Para além dos aspectos irracionalistas e da força militar, que é a propaganda maior do bolsonarismo na atualidade, eu penso, socializo agora com vocês, algo que ainda não foi amadurecido nas minhas pesquisas, que nós estamos vivendo um período de contra-reforma intelectual e moral. Né? Então, o bolsonarismo, juntamente com essa ideologia da prosperidade que norteia as ações das correntes conservadoras de igrejas evangélicas e católicas, é extremamente funcional à ofensiva neoliberal em curso. Né? A crise econômica que se desdobra de 2008 aos dias atuais, ela encontra nesse pandemônio que nós estamos vivendo aí elementos que são uma oportunidade de recuperação da taxa de lucro do capital monopólico internacional. Então, aquilo que parece irracional, parece
loucura de um indivíduo tem, obviamente, um lastro, né? Tem gente muito grande interessada em todo esse pandemônio que nós estamos vivendo aí. Agora, qual a ligação disso com a primeira parte da exposição? A ligação é a seguinte: Paulo Freire popularizou o método marxista de análise, fez com que o método marxista de análise chegasse às comunidades periféricas, abrindo espaço para que a reflexão, uma reflexão radical, pudesse permitir aos trabalhadores a superação da alienação, do fetichismo da mercadoria, e possibilitou aos trabalhadores, às camadas populares, a capacidade de organização de base. Isso, mais uma vez, é imperdoável aos liberais. Aquelas promessas de que cabe ao indivíduo forjar seu projeto de vida, que cabe ao indivíduo ser protagonista, quando elas se defrontam com essa capacidade de fato e essa organização de base de fato ocorrendo, elas evidenciam aquele limite histórico da atual fase que nós vivemos, que a humanidade vive, né? O modo de produção capitalista. E esse modo de produção capitalista tem que ser superado por meio da superação, por meio do confronto com a propriedade privada dos meios de produção, e dentro desse contexto de superação da propriedade privada de produção, de superação da propriedade privada dos meios de produção, melhor dizendo, nós inserimos aí a socialização do saber e aquilo que é caro a Paulo Freire, a socialização da subjetividade, a dialogicidade, né? Como destacam bons freirianos como Lisette Arelaro, né? Então, a socialização da subjetividade, a dialogicidade, é um elemento central para superar os desvios corporativos que a sociedades em transição possam apresentar, né? Eu queria destacar um elemento para reiterar essa tese de que nós estaríamos vivendo aí desdobramentos ainda, né, do contexto em que emerge a pedagogia freiriana e, sobretudo, a pedagogia da libertação de Paulo Freire, né? Nós estaríamos vivendo ainda desdobramentos dessa reforma intelectual e moral, né? Em 2002, um general do Exército, general de brigada, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, estudioso das estratégias da Revolução Proletária, né, publicou o livro Revolução Gramscista no Ocidente, a concepção revolucionária de Antônio Gramsci em Os Cadernos do Cárcere, destacando a eficiência do marxismo cultural. O general morreu em 2011, não tendo o desprazer de ver a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, já que era um crítico contumaz das estratégias do capitão, né? Em linguagem ponte-pretana, como diria um amigo meu, Marcos Francisco Martins, o capitão queimava o filme do Exército. Como nós temos no Avelar Coutinho um militar um pouco mais ilustrado, buscava-se instrumentos de construção de um novo consenso, né? Desde o contexto de transição conservadora lá nos anos 80. Mas o Avelar Coutinho, ele percebe o seguinte: nós estamos vivendo um contexto de construção de um novo senso comum perigoso, o politicamente correto. Então, veja, se Bolsonaro leu atentamente ou não as análises do general, o fato é que o bom senso politicamente correto está sendo atacado frontalmente pelo Bolsonaro, né? E, ao mesmo tempo, que nos aponta para um olhar mais
cuidadoso para aquilo que algumas análises economicistas transformam em elementos, apressadamente, elementos pouco significativos, né? Que o Avelar Coutinho destaca como elementos que são capturados pelo marxismo cultural, sobretudo do Gramsci, que seria a inclusão no debate sobre a transformação social, do protagonismo da classe trabalhadora, de temas como racismo, temas como a questão de gênero, homofobia, elementos perigosos, porque novamente você cria um clima de reforma cultural, de reforma intelectual e moral, que pode ser perigoso para o nível de luta de classes que as camadas dominantes buscam manter, buscando controlar a luta de classes com instrumentos, com aparelhos ideológicos, com aparelhos privados de hegemonia, melhor dizendo, quando você começa a superar os limites da propriedade privada, os sinos dos golpes, o sino que anuncia momentos de força, ele soa, né? E é isso que eu penso nós estamos vivendo nos dias atuais. Apesar do descuido de muitos nós em relação a isso que o Avelar Coutinho observou, né? Essa possibilidade de que uma reforma intelectual e moral estivesse em curso no Brasil, no contexto da redemocratização, apesar do descuido de muitos nós de enxergarmos esses elementos, é necessário que nós possamos tentar olhar para a história recente do país, dos desdobramentos aí do contexto do golpe militar, a emergência das diferentes estratégias liberais de controle das camadas populares, e resgatarmos uma frente popular que possa incorporar os diferentes oprimidos, como diria Freire, num projeto de recuperação, né, desse rumo que nós estávamos, que havia sido apontado, que vem sendo apontado como o ponto culminante aí do desenvolvimento da sociedade brasileira, que é a emergência de uma sociedade em que o trabalhador, em que as camadas populares sejam de verdade protagonistas, né? Então, paro por aqui para a gente ver se tem alguma questão e ver se dá para desenvolver mais algum elemento que eu não tenha desenvolvido durante a minha fala. Fica aberta a fala para você, Juliana. Professor, muito obrigada. Eu gostaria de te explorar mais um pouquinho, perguntando aí quais são as suas leituras de quarentena e se você indicaria também para o público alguma leitura específica nessa quarentena. Então, Juliana, esse texto que eu citei do Avelar Coutinho, eu acho que é uma leitura interessante para a gente compreender que dentro dos setores golpistas não existem só fanfarrões, né? Como o Bolsonaro. Existem pessoas ilustradas ali dentro que têm uma análise bastante eficiente dos movimentos populares, né? E que trabalham cotidianamente para neutralizar a perspectiva histórica dos movimentos sociais populares, né? E essa é uma leitura. Vários textos, nesse momento, eu estou lendo ao mesmo tempo, porque eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de pós-doutorado, mas um livro bastante interessante para entender os desdobramentos no contexto da redemocratização é esse livro aqui, Democracia e Construção do Público no Pensamento Educacional Brasileiro, Osmar Fávero, Giovanni Semeraro. Os livros do Giovanni Semeraro são uma indicação muito interessante, porque eles articulam, né,
a análise marxista aos movimentos sociais. Porque, no caso brasileiro, é muito evidente essas frações de classe que se expressam na emergência dos movimentos sociais, sobretudo nos movimentos sociais populares, né? Porque é um equívoco da nossa parte nos atermos somente ao movimento operário clássico, né? Então é necessário resgatar as formas de resistência da classe trabalhadora que se expressam na organização dos movimentos populares, sobretudo no âmbito da educação popular. E autores como o Semeraro evidenciam bastante isso e descrevem com riqueza de detalhes as formas de organização popular no contexto latino-americano. Bom, esses são alguns livros, né? Recentemente tem o livro do Roberto Lehr, Autoritarismo contra a Universidade. Eu destacaria porque a saída dele ao final do livro, dentre outros teóricos que ele resgata, é justamente o Paulo Freire, né? Então, esse resgate do Paulo Freire por um marxista como o Lehr reforça um pouquinho a minha interlocução entre o marxismo e a pedagogia da libertação. Né? O Lehr vai dizer o seguinte: em seus primeiros anos de exílio no Chile, 64 de abril a 69, isso na página 192, Freire não discute de modo específico, sistemático, a universidade. Entretanto, suas reflexões sobre educação alcançam todo o ato educativo e certamente podem inspirar uma pedagogia universitária de outro tipo. Em particular, um livro decisivo para o tema é Extensão ou Comunicação, escrito originalmente quando ele atuava no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Nesse pequeno livro, o autor discute o papel do agrônomo na extensão, problematizando o uso da palavra extensão por seu caráter de invasão cultural e por seu antidialogismo. Freire atualiza a sua reflexão sobre a relação entre o saber científico do agrônomo e o conhecimento dos camponeses, esboçando os contornos de sua pedagogia do oprimido. Fica aí a indicação também desse livro, né? Agora... Maravilha. Não sei se tem algum colega apresentou alguma questão, algum apontamento de... Professor, vamos mandar um abraço para Priscila Cardoso, nossa amiga também, Jussara Galindo. A Jéssica Fernanda diz que está te assistindo. A nossa amiga Desirê, que está sempre acompanhando também. O Gilberto Santana tem uma pergunta. A escola nova orientará a educação pelo celular ou desaparecerá? Grande Gilberto. Saudades, hein, camarada? A escola nova. Ô, Gilberto, se nós já tínhamos limites, os limites que eu apontei na minha fala, no contexto da reestruturação capitalista, anos 70, desse movimento todo, vai emergir o escola-novismo, o neo-escola-novismo. É uma versão bastante piorada dos limites liberais. E então, veja, a ênfase tecnicista nas tecnologias, ela subverte qualquer possibilidade de que o conhecimento seja um elemento central para a classe trabalhadora organizar esses projetos coletivos de superação da fase que nós estamos vivendo. Veja, é claro que de maneira contraditória, o Zezo apontou isso na fala dele na semana passada, abre-se uma perspectiva de que os trabalhadores aproveitem-se de elementos, de possibilidades tecnológicas apontadas aí pelo contexto de automação, pelo contexto de informatização, e coloquem esses elementos a serviço de uma pedagogia de fato revolucionária. O problema é que a sociedade contemporânea ela está formando indivíduos para trabalhar em funções esvaziadas, em funções em que aquela articulação lá que já era apontada no século XIX, entre o saber e o fazer, entre o trabalho intelectual
e o trabalho manual, ela se perpetua. Essa separação não se resolve. Por quê? Porque são elementos ideológicos por trás dessa materialidade. Parece que o indivíduo está se apropriando de um instrumental tecnológico que abre as portas do conhecimento para ele, mas, na verdade, ele está sendo acomodado psicofisicamente a uma sociedade, a um modo de vida em que as grandes análises, as análises extensas, de longa duração, jamais serão atingidas por essas metodologias. Então, o indivíduo não incorpora, não objetiva o materialismo histórico, dialético e a capacidade cognitiva que tem sido apresentada, inclusive por colegas nossos do âmbito da psicologia. Né? Pelo contrário, cansa, estafa a criança e ela pouco tem de disposição para ler um livro. Você me solicitou algumas obras que são importantes para ler durante o período da quarentena. A criançada não tem, está perdendo o hábito de ler porque estão procurando nas novas tecnologias algo pronto, algo que responda à contingência, à cotidianidade, aquelas questões superficiais do dia a dia. E isso faz parte do currículo. O pior é isso, não é que é uma defasagem das crianças, uma defasagem das famílias, uma defasagem que se limita ao espaço extraescolar, não. É dentro da própria escola que nós estamos vivendo essa transformação curricular. Então, o que nós tínhamos anteriormente, que em certa medida foi incorporado pelo Paulo Freire, né, naquele contexto da pedagogia nova popular, né, inclusive aquilo se perdeu, aqueles elementos progressistas que tinha na pedagogia liberal no começo do século XX, né. Então, a expectativa não é das melhores. Porém, tentando ser dialético, eu vou narrar minha experiência com os estudantes da educação básica. Nós tentamos, em diferentes momentos, articular os estudantes naquela perspectiva que o Marx aponta lá na crítica ao programa de Gotha, para além do Estado. Né? Fazer com que as políticas educacionais não fossem somente o elemento central de nossa prática, mas que nós construíssemos por fora do Estado germes de educação do futuro. Então, em certos momentos, é claro que com todos os limites, porque isso, de forma híbrida, não significa que tem eficiência, né? Você cria uma expectativa e muitas vezes não corresponde às necessidades da classe trabalhadora. Por isso que a gente tem que ficar atento aos exemplos históricos, né? Havia uma reforma intelectual e moral em curso no século XIX que resultou numa ação contundente da classe trabalhadora, que foi a Comuna de Paris. Nós não vamos chegar com nossas ideias na comunidade e achar que a comunidade vai ouvir nossas ideias e se tornar revolucionária. Mas, assim, a demanda, a necessidade concreta dos alunos superarem os limites da educação oficial. E, então, em muitos momentos, a comunidade não respondia. Né? No contexto da pandemia, nós estamos dialogando com um grupo de alunos. Nós estamos enviando atividades e tentando orientá-los, né, durante o período da quarentena. Mas isso não foi o único elemento prático nosso. Né? Nós estamos entregando cestas básicas, distribuindo cestas básicas, porque sabemos muito bem que uma coisa é você, no conforto da sua casa, propor que as pessoas façam quarentena, e outra coisa é você vir aqui para a periferia de Campinas, para a região dos diques, e ver a realidade em que se encontra a classe trabalhadora, sobretudo os estudantes da educação básica. Então, juntamente com as cestas básicas, o discurso pedagógico e a necessidade de organização de uma outra educação para além da EAD, para além da falácia da educação à distância que o governo está implementado, vai junto com esse pacote da cesta básica. Então, veja que é aproveitar a oportunidade e atuar na realidade concreta para organizar ser educadores permanentes de base. Né?
estamos longe, obviamente, de superar os limites da PEI, né? Porque o ensino integral proposto pela PEI engessa professores, engessa alunos, fecha alunos em torno deles mesmos, né? Gera competitividade, e nesse contexto em que a pandemia está desestruturando tudo isso, impedindo, inclusive, as políticas pedagógicas oficiais de atuarem, a gente está atuando nas frestas, né? Então, é claro que em diferentes níveis de educação, você tem maior ou menor facilidade de utilizar as tecnologias. Hoje mesmo à tarde nós participamos da APP e tem fluído, né, o debate no interior das APPs. Mas são pesquisadores já com autonomia. Como é que você gera autonomia numa criança de educação do ciclo 1 para ela, em sua própria casa, à distância, criar um protocolo ali de estudos, né? Esse é o limite, mas, assim, temos que atuar com as condições que temos, né? Ô, Juliana, não estou ouvindo. Agora estou ouvindo. O Josué Fernandes pergunta: é possível dizer que, por conta da pandemia, o ano pedagógico está perdido, ou essas iniciativas EAD poderão, de alguma maneira, ser uma espécie de tábua de salvação? Antes de eu responder ao Josué, eu acho que essa questão, ela expressa bem a pressão produtivista que nós temos, né? Assim, no nível mais complexo, na universidade, a gente, a todo momento, é tensionado por produzir, por não perder um dia sequer de produção, né? Somos obrigados a produzir artigos e, inclusive, a publicá-los em diferentes revistas, né? Buscando turbinar o currículo, como dizia uma amiga minha, Jussara, não a Galindo, ou uma outra Jussara que eu conheci antes da Galindo. Então, eu acho que expressa um pouco isso aí, né? Porque a formação, ela não, obviamente, não termina nem começa nesse ano, né? A formação do aluno se estende. O calendário escolar, esse que é o problema, né? As propostas, sobretudo aqui no estado de São Paulo, elas têm por objetivo dar uma maquiada nesse calendário e fazer com que o conceito do governo permaneça elevado. Olha, eu respondi à contingência aí da pandemia e nós proporcionamos uma educação à distância. Na verdade, isso abre espaço para o mercado, como nós sabemos da EAD, né? Nós não podemos permitir de maneira alguma que aquilo que está orientando o ensino médio, né, na Base Nacional Comum Curricular, né, a questão da introdução de disciplinas à distância e de utilização da EAD, possa se generalizar na educação, né, no ciclo 1, 2 do ensino fundamental e no ensino médio, sobretudo, que é o que está mais destacado na BNCC. Já está evidente a possibilidade do ensino à distância também em ensino médio, no nível médio, né. Eu acho que o importante é a gente assumir o protagonismo e organizar a classe trabalhadora para reivindicar que as novas tecnologias, no momento em que a regularidade das aulas for retomada, elas possam, de fato, ser socializadas. Porque eu posso atestar que a escola, antes da pandemia, ela não tinha recursos tecnológicos. As escolas públicas, educação básica sobretudo, é claro que a Unicamp que nós frequentamos é outra realidade, mas a educação básica, sobretudo, não tem os recursos tecnológicos que, aparentemente, esse contexto da pandemia aí está dizendo que tem. Não é tudo aquilo que as teleaulas estão tentando mostrar, né? Pelo contrário, os alunos não têm recursos em casa e a escola também não tem esses recursos. Se a criança estivesse na escola, não poderia acessar aquelas teleaulas, todas as salas ao mesmo tempo,
Então, faltam recursos básicos, né, nas escolas, e isso está longe de possibilitar à classe trabalhadora o acesso às novas tecnologias. Comprometer o ano letivo, vamos ver até quando nós vamos ficar em quarentena, né? E não dá para apresentar nenhuma alternativa sem considerarmos que a pandemia pode ter implicações tão profundas que a gente nem não pode imaginar quando que nós retornaremos às aulas. Nós temos a possibilidade de incluir sábados letivos, né? Na verdade, a quantidade de dias letivos ela já foi flexibilizada, nós temos que cumprir lá as 800 horas, mas o meu destaque é sobretudo para a qualidade da educação em tempos normais, né? Ainda nos tempos em que nós não temos pandemia. Não adianta nada a gente cumprir horas sem que a qualidade possa ser melhorada, né? Professor, obrigada. A Jussara Galindo pergunta, sobre a universidade, qual seria a sua visão sobre os próximos anos para o funcionamento da universidade diante das políticas atuais e também da pandemia? Ju, nós estamos num momento muito complicado, né? Começa em 2014, quando a gente aprova o Plano Nacional de Educação, e ousamos reivindicar 10% do PIB em educação. E, inclusive, apontamos de onde sairia a verba, né, os investimentos, né? Do petróleo. O petróleo, né? O petróleo, o elemento central, um dos elementos centrais em relação ao sentido econômico do golpe, o petróleo, não poderia ser utilizado pela classe trabalhadora para instrumentalizar sua educação. Com todas as contradições que nós sabemos desse contexto, a ausência de um projeto, de um plano nacional de educação, a ausência de clareza político-pedagógica por parte do Estado, né? Ainda que nós tivéssemos um partido democrático popular no poder, né? Com os governos Lula e Dilma, não tínhamos clareza, né? O Paulo Freire já tinha apontado isso lá nos anos 90, né? Ele dizia, nem sei se o PT, se ganhasse as eleições, me chamaria para ser ministro, né? Então, naquele momento lá, o próprio Paulo Freire sentiu um distanciamento do Partido dos Trabalhadores em relação àquelas propostas radicais que foram apontadas no âmbito da educação pela pedagogia da libertação. Mas, enfim, nós tínhamos uma proposta de ampliação do ensino superior para as camadas populares, isso é evidente, com todas as contradições da expansão do ensino privado, mas estimulava-se no âmbito do ensino médio, e assim, para articular a educação básica e o superior, você faz uma pergunta em relação ao nível superior, mas é interessante essa articulação que eu faço com a educação básica, porque os nossos estudantes estavam comprando essa ideia de que eles poderiam acessar o nível superior. Então, veja que é um ataque de conjunto. Você vai precarizar, você vai sucatear as universidades, você própria já está enfrentando isso, tendo seus salários e seus direitos retirados, seu salário parcelado, não está recebendo. Né? Por outro lado, desvia-se recursos para a segurança pública, né? Comprando o setor de segurança pública para as ideias golpistas aí, para o recrudescimento desse modelo protofascista aí de sociedade, e a perspectiva não é das melhores. Agora, o Jussara, no contexto lá, 2013, nos prelúdios lá do golpe, eu penso que nós não soubemos dialogar com a classe trabalhadora de conjunto, né? Eu me lembro que naquele contexto muitos estudantes não entendiam como que eles iam perder aulas se os professores estavam em greve. Tivemos uma greve monstruosa de professores das universidades federais naquele contexto, e na atual conjuntura a gente vê o movimento em refluxo, acuado, sem perspectiva. É claro que a pandemia ajuda, né? Mas diante dessa caracterização que nós fazemos da impossibilidade de resistência, só tem uma saída de classe, uma saída
no interior de uma frente única popular, em que estudantes e professores universitários tenham o mesmo peso na construção dos instrumentos de resistência e de organização de uma educação. E essa é a perspectiva apontada pelo Lehr. Possam construir, de fato, uma alternativa popular. Então, a única saída é essa. Saída corporativista em nenhum âmbito vai solucionar esse entrave, colocar fim a esse entrave que nós estamos vivendo na atualidade. Eu quero fazer mais um comentário, sim, antes da gente terminar, que é o seguinte... Tem mais perguntas, professor, tem mais 3 perguntas aqui para você. Então, pode apresentar, depois eu faço as considerações. Não me deixe esquecer da questão da ocupação das escolas de 2015, que eu acho que é fundamental. Tá bom? Como fazer algum comentário sobre isso. A Jussara Galindo continuou fazendo outra pergunta. Será que já não passou do momento de resistirmos, de alguma forma, a este produtivismo acadêmico? Então, querida, você não sabe a Jussara Galindo é minha companheira, assim como a Juliana, né? De STED-BR. Então, ela participa das atividades do grupo e nos ajuda a construir isso que é o STED-BR. Agora, imagine só, eu estou assumindo algumas responsabilidades junto à revista, nossa revista, STED-BR Online. E eu posso lhe dizer, é um rolo compressor muito complexo, que assim tá difícil de resistir a isso. Eu estou me inteirando sobre as responsabilidades que eu terei que assumir, né, junto à revista, e eu posso lhe dizer que a pressão cada vez aumenta. Quando a gente começa a organizar a revista de acordo com os protocolos exigidos para que a gente mantenha o nosso PALIS, eles vão criando outras exigências para que cada vez mais o grupo seleto dos deuses do Olimpo possa ser restrito, né? E impedindo que a gente minimamente mantenha as condições atuais que temos de manutenção da revista e do padrão da revista. Obviamente, Jussara, é tempo da gente colocar um basta nisso e as nossas revistas, os nossos instrumentos de produção intelectual deixem de ser orientados pela necessidade de reconhecimento dos instrumentos de avaliação das entidades que nos avaliam e passe a voltar-se para organização de instrumentos da classe trabalhadora, que possam organizar por meio da educação embriões de organização popular. Eu tenho destacado isso há muito tempo. Então, olhar um pouquinho para as experiências da educação popular e levar para a educação popular todo o desenvolvimento intelectual, teórico, metodológico dos anos, das décadas de estudo no interior dos nossos grupos de pesquisa, para instrumentalizar as novas relações sociais que ancoram as experiências populares de educação que conseguem, por fora do Estado, ao mesmo tempo que tensionando o Estado, organizar-se no âmbito pedagógico. Daí tem vários exemplos, né? Eu citei como um desdobramento da pedagogia da libertação a emergência da pedagogia do movimento do MST. Né? Nos anos 2000, eles criaram também a Escola Nacional Florestan Fernandes, que articula intelectuais do mundo todo nos cursos de formação. Então, ali nós temos, Jussara, um embrião de escola do futuro, certamente. Né? E isso é necessário, Jussara, porque... E aí eu vou caminhando para o que eu queria comentar sobre a experiência de 2015, porque em 2015, o governo, ainda no governo Alckmin, né, os estudantes foram contrariados, porque a reorganização das escolas, já adequando as escolas para a introdução do ensino à distância, do ensino profissionalizante, totalmente distante daquela perspectiva de formação integral, daquela formação
politécnica, politecnológica, lá forjada pelos movimentos socialistas lá do final do século XIX, início do século XX, totalmente distante disso, abrindo espaço para as empresas privadas assumirem parte do currículo, né? E empresas privadas disfarçadas ou transvestidas nas tais organizações sociais do terceiro setor, né? Que de terceiro não tem nada, é o setor empresarial, instrumentalizando o aparelho burocrático de Estado para a reprodução do capital, né? Para a recuperação da taxa de lucro. Então, é com essa turma que a gente disputa. É comum aqui eu chamar os alunos para um diálogo e eles falam, o garoto lá da FEAC falou sobre isso, mas falou sobre isso, por exemplo, utilizando conceitos como democracia, como cidadania, instrumentalizando para a implementação de projetos mercadológicos de educação à distância de formação profissional. Distante do que propõe o MST, por exemplo. Né? Em 95 foi criado o Instituto de Educação José de Castro, lá no Rio Grande do Sul. Né? E é o que eu queria destacar agora. Né? Se nós temos em 2015 a ocupação das escolas, e eu participei ativamente porque nós levávamos alimento para os estudantes, nós íamos até os estudantes para evitar que eles não tivessem condições de higiene, passassem fome, frio, né, não dormissem. E então, no contato, como eu já tinha me aprofundado um pouco nas perspectivas revolucionárias de educação, eu os alertei, né, para que eles aproveitassem aquele momento para assumirem protagonismo no currículo da escola, em relação ao currículo da escola. E eu propus que nós tivéssemos atividades pedagógicas durante a ocupação, seja a seleção de bons filmes para os alunos estudarem, seja a formação técnica para produzir vídeos, né? Seja a organização de grupos artísticos, grupos teatrais, né, para utilizar a linguagem do teatro para realização da crítica social, ou mesmo um desenvolvimento psicológico por meio de uma estética de qualidade, de uma estética com conteúdo, né, como você bem explora nas suas reflexões, e aí nós começamos a fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Eu me lembro de uma passagem muito interessante, que o diretor da escola, indignado, solicitou um documento. Um trabalhador havia solicitado um documento da escola e o diretor chegou lá querendo resolver o problema do pai. Eu aproveitei, naquele momento, o conflito e pedi a ele que ponderasse, que esperasse que os alunos decidissem, que os alunos fizessem uma assembleia entre eles e resolvessem aquele problema, aquele conflito. E entenderam que era a comunidade solicitando um documento, que era um trabalhador que necessitava do documento, e liberaram o diretor para emitir. E naquele momento eu disse, é importante vocês entenderem que existe uma secretaria na escola, vocês têm que saber como é gestado uma escola. Então ali, de maneira contraditória, nós não tínhamos planejado nada, né? As condições concretas ali que nos tensionavam e nós tivemos que responder. Naquele momento nós exercitamos essa busca por embriões de escola do futuro, né? E assim, quando eu estou voltando ao Instituto José de Castro, uma escola em nível médio, né, de formação, inclusive técnica, quando o Luiz Carlos de Freitas ele é convidado para participar de uma formação lá de pedagogos, né, em 2005, ele aparece na escola e veja, hoje todos nós ouvimos o Luiz Carlos de Freitas nas suas aulas, falando com paixão da pedagogia do movimento e, obviamente, instrumentalizando aquele embrião criado pelo Paulo Freire lá nos anos 90, com o quê? Com as experiências revolucionárias ocorridas na União Soviética, sobretudo, né? E apresentando aos trabalhadores sem terra instrumentos teórico-metodológicos fundamentais para continuar avançando. Então, veja como que aquele diálogo que eu apontei entre a pedagogia da libertação e o marxismo
tem nessa experiência um elemento empírico fundamental para eu continuar sustentando essa perspectiva popular do marxismo, que sai das academias, que sai dos escritórios e aproxima os intelectuais dos movimentos populares, e o Freitas é um belo exemplo de intelectual engajado nos movimentos sociais. E o Freitas vai dizer o seguinte: ao longo do dia, grupos de educandos podem ser vistos em várias atividades ou tempos educativos. Sobem e descem apressados pelas escadas da escola. Alguns ajudam na cozinha, outros na limpeza, outros na administração. Há, inclusive, uma rádio local produzida pelos estudantes. Alguns, então, estão na panificadora, na horta, outros em sala de aula com os educadores, e outros ainda estudam na biblioteca, também administrada por estudantes, pelos corredores. Se reúnem em grupos, cuidam dos alojamentos, da ciranda infantil, que colhe as crianças, que acompanham os pais que vieram estudar na escola. A vida em cada canto da escola. Não é preciso muito tempo para perceber que é uma escola onde a vida está nas mãos dos seus estudantes e educadores. Um processo de construção coletivo que flui todo o tempo, manhã, tarde e noite. E assim, com a garganta embargada, eu lembro dos momentos preciosos que eu tive quando os alunos ocuparam a escola, sem muitas pretensões. Assim como Marx, quando viu o contexto da Comuna de Paris, não achou que ali estavam dados os elementos para a superação do modo de produção capitalista. Mas são momentos em que realmente nós nos formamos, são momentos em que os intelectuais, eles são tensionados, e aquele caráter burocrático, aquele processo de transformismo que nos leva à neutralização do nosso potencial enquanto educadores, eles são superados. E, então, a mesma emoção que o Freitas sentiu naqueles dias de 2015, em que os alunos ousaram dizer: nós vamos debater que escola queremos, sem saber qual seria essa escola, sem saber qual seria essa educação, nós talvez tivéssemos algo a apresentar para eles, mas o tempo foi muito curto para que isso acontecesse. Eu me lembro que eu citei Strack, né? Fundamentos da Escola do Trabalho. Eu, com certeza, um ou outro aluno, quando for fazer a universidade e estiver em contato com a teoria, né, com o saber elaborado, se for fazer alguma das licenciaturas aí, mas o professor, naquele contexto, me falou que nós tínhamos instrumentos para superar os limites da conjuntura, né? E, sobretudo, nos apontou que, assim como a propriedade privada dos meios de produção, nós temos a propriedade privada do saber, que tem que ser superada, né? E a escola é um instrumento articulado ao processo de superação da propriedade privada dos meios de produção. Ele não é de importância menor. Se fosse de importância menor, o golpe não teria toda essa dimensão político-pedagógica que tem. Não pensemos que, como eu citei anteriormente, que os setores conservadores da igreja, seja ela evangélica ou católica, não têm proposições pedagógicas. Pelo contrário, eles estão se capacitando para participar do ensino religioso nas escolas, ou mesmo assumir nichos aí de educação à distância, né? Então, nós precisamos travar o bom combate, ir para as periferias, ocupar as universidades públicas, não abrir mão, nos mantermos nesse âmbito das universidades públicas, não aceitar o processo de privatização, resistir, nos somarmos ao movimento estudantil, cujas necessidades são radicalizadas na educação básica por aqueles professores militantes que participam da prática social concreta dos estudantes. E se tem uma coisa que a pedagogia da freiriana, a pedagogia da libertação pode nos ensinar, é como nós atuamos na prática social concreta dos alunos, já que ela é o ponto de partida, né? Já que ela é o ponto de partida e o ponto de chegada. Nunca saímos da prática. Como dialogar, como estabelecer o contato
com os simples, né? Com as camadas populares. Aprender com a pedagogia da educação popular sem preconceitos, né? Sem elitismo, sem mecanicismos, afirmar que as questões culturais são de menor importância, entender que, juntamente com as transformações materiais, nós temos um processo de reforma intelectual e moral que tem que ser intencionalmente atingido pelas nossas ações. Ok? É claro que nós não controlamos tudo, né? Você vê a mídia, existem muitos elementos que compõem a sociedade, que formam os indivíduos, que nós não temos controle sobre eles. Mas, intencionalmente, nós temos que atuar sobre eles. Atuar nas relações sociais das quais os estudantes participam. Então, a escola é uma delas. A mais significativa, certamente, para desenvolvermos o saber elaborado, transmitirmos o saber elaborado, e permitirmos a eles que gradativamente, eu não tenho tempo de explorar isso, que gradativamente a escola se torne uma escola unitária. E aqueles elementos cívicos já apontados por Marx e Engels lá dentro, que são explorados em profundidade por Gramsci, eles possam, de fato, ser uma estratégia para que, durante o processo de ensino-aprendizagem, o aluno, o filho da classe trabalhadora, sobretudo, o estudante da classe trabalhadora, possa se inserir na sociedade de maneira intencional, instrumentalizado pelo processo de ensino-aprendizagem. E assim, como o Zezo aponta, nesse processo, nós nos inserimos no desenvolvimento das forças produtivas. A nossa subjetividade cria ações, esse poder das armas, essa materialidade, e desobstrui o gargalo que impede o desenvolvimento das forças produtivas. Então, olha, o Zé é tão ousado que ele diz o seguinte, que os alunos passem pela educação básica e possam, nesse percurso, não somente incorporar as objetivações necessárias para o processo de humanização, mas também possam se capacitar a produzir outras e possam levar até o ensino superior novas objetivações necessárias ao processo de emancipação da classe trabalhadora. A educação é extremamente importante, desde que nós sigamos aquelas premissas do programa, da crítica ao programa de Gotha, de não permitir de maneira alguma que o Estado seja o educador das massas. É isso, Ju, que eu tenho pensado, né? Tudo que eu tenho elaborado teoricamente vai ao encontro disso, de atuar no processo de reforma intelectual e moral e entender que esse processo muitas vezes é interrompido por golpes, né, pela utilização de força. Ao mesmo tempo em que a utilização de força não é suficiente para entender a vitória dos nossos algozes. Os nossos algozes trabalharam de maneira muito eficiente nas décadas anteriores, articulando-se aos setores religiosos conservadores. Então, nas minhas pesquisas, quase sempre eu percebia que a educação popular era subvertida pelos setores empresariais, pela criação de ONGs, pela subversão das ONGs. Né? As ONGs têm, inicialmente, a sua perspectiva histórica, seus projetos, e quando entram nesse âmbito, nesse campo de ação estratégica do terceiro setor, aí elas perdem essa perspectiva. Né? Mas, para além das ONGs, as igrejas conservadoras ocuparam o espaço da igreja popular que eu havia citado anteriormente, cuja tradução pedagógica era a pedagogia da libertação. Então, assim, uma hipótese, o nosso distanciamento desses setores religiosos, e aí como não falar de religião num país como o Brasil? Né? Frei Beto destaca, né? Se queremos uma revolução no Brasil, se queremos uma transformação no Brasil, não dá para não incluir Nossa Senhora Aparecida. Eu sei que tem gente aí que vai balançar na cadeira, mas o Frei Beto fala isso, né? Porque nós nos descolamos, de fato, do povo brasileiro. Carlos Nelson Coutinho destaca a importância nacional popular de teóricos, de intelectuais como Paulo Freire, porque nunca se distanciaram dessa busca da compreensão do que é a classe trabalhadora brasileira. Né? Então, nós muitas vezes nos perdemos na discussão escolástica sobre se o oprimido é trabalhador ou não, e quantas vezes o Paulo Freire disse que, obviamente, a questão da libertação das condições materiais
do trabalho, né, da superação do capitalismo. Sem isso, jamais o oprimido se libertaria, né? Então, a mesma perspectiva nacional popular do Gramsci se evidencia aí, é a classe trabalhadora brasileira, é o povo brasileiro, com suas nuances, com as suas os seus diferentes elementos, diferentes elementos que compõem a sua concepção de mundo. Assim, fazendo uma homenagem ao nosso camarada Saviani, né? Resgatar o seu livro do Educação do Senso Comum, a consciência filosófica. A consciência filosófica. E assim, esse livro, em que se destaca a elevação das camadas populares e a articulação, e não sobreposição ou a eliminação dos valores da cultura popular, mas a criação de uma única cultura humana. E, para tanto, a educação é um elemento fundamental para a elaboração dessa cultura humana, sem desconsiderar a importância da educação popular, né? Então, e isso aparece na tese, né? Só que ali na tese, ao invés de utilizar o conceito de catarse, que catarse, para mim, tem essa perspectiva de projeto, né? Não adianta passar por todo aqueles diferentes momentos que a pedagogia histórico-crítica aponta, sem que, ao final, exista um projeto. Não basta a incorporação do saber elaborado. Esse saber elaborado, esse conhecimento, ele tem que ser instrumento de transformação. No contexto capitalista, não fecha a prática social, porque terminamos como o colega tinha colocado antes, né? Vai fechar o calendário escolar? Não fecha. A prática educativa ela é para além do calendário escolar, e nós estamos sendo tensionados por esse debate sobre a EAD, mas não fecha, porque a prática social é para além dessa organização escolar que nós temos. Então, acho que nós temos que enfatizar isso, proporcionar aos estudantes os instrumentos para a superação do contexto da quarentena e as necessidades que eles têm de receber orientação à distância e tal, não deixar de responder, mas, sobretudo, criar os instrumentos de superação da educação nos moldes que ela é apresentada atualmente, ou a organização do trabalho escolar atual, tão criticada pelo Luiz Carlos de Freitas, né? E eu acho que é isso, Ju. Professor, a gente tem mais duas perguntas. A Desirê tinha feito uma, mas você aí, ao longo da sua resposta, já respondeu também. Eu vou fazer essas duas últimas perguntas, então, para finalizar. Aqui na sala de vídeo, a gente tem a Edneia Prado da Costa perguntando sobre o adiamento do Enem. O adiamento do Enem vai contribuir efetivamente com os alunos que não têm acesso com a educação à distância, ou mesmo com aquele aluno que tem acesso pela via EAD, uma vez que a transmissão do conteúdo ficou prejudicada no momento? E o Giancarlo reforça a questão da pandemia e diz que se vai mudar alguma coisa no cenário atual na educação aí, pós-pandemia. Então, o Enem, ele pode ser muito bem aproveitado por nós, educadores progressistas, por estimular a continuidade dos estudos, né? Vai na contramão da proposta de ensino médio profissionalizante, né? Quando você fala que o estudante, por meio do Enem, ele pode acessar as universidades públicas, sobretudo por meio do SISU, né? Claro, criticando toda a abertura que o ProUni possibilitou às universidades privadas, né? Sim. O Enem ele estimulava o estudante de ensino médio a seguir uma carreira. É claro que nós, sem uma carreira acadêmica, uma carreira universitária, sem a qualificação do ensino na educação básica, também isso fica meio desarticulado, né? Nós temos que compreender que a educação ela se dá numa espiral em que gradativamente a complexidade dos estudos, das reflexões tem que ocorrer, né? E então, se essa articulação se dá, se o Enem possibilita
possibilita o despertar desse interesse em chegar à universidade e aprofundar os estudos, ele nos ajuda. Taticamente, eu acho importante para a escola pública desenvolver uma racionalidade que não depende das ideias do Marcos, professor que chega lá criticando o Enem, mas uma racionalidade que traz até o Marcos um estudante que tenha um mínimo de interesse por uma carreira que não seja meramente a carreira profissionalizante. Um instrumento estratégico do Alckmin, constantemente, antes do Dória, né? Constantemente dizia, não, porque a certificação. E a mesma pressão que nós temos para bombar os nossos currículos acadêmicos, o aluno lá está sendo levado a ter certificação em nível médio para ele tirar uma vaga no mercado de trabalho. Empreendedorismo, portfólio de habilidades e competências. Né? Então, veja, os institutos federais, olha que maravilha, os institutos federais, e assim respondendo um pouco ao Giancarlo, os institutos federais, eles têm educação básica, eles têm ensino médio, têm formação profissional, têm formação superior, pós-graduação, eles articulam tudo isso. Então, a capacidade, e isso é destacado pela Marise Ramos, né, foi destacado na sua live, durante a live, o MEP, né? Um abraço ao Jefferson, né, que está por trás disso tudo. Ela destacou essas possibilidades abertas com os institutos federais. Então, veja, o Enem também tem que ter essa perspectiva. É claro que, de maneira mais orgânica, articular as universidades federais de uma maneira que essa transição não seja excludente, como é. Por mais que nós tenhamos vagas destinadas para os alunos da educação básica, inclusive cotas, nós não saímos ainda dos limites impostos lá durante a ditadura militar dos nossos processos seletivos. Né? Você tem determinada quantidade de vagas e muitos alunos interessados, muitos alunos que têm se dedicado, né? Muito mais do que a burguesia, do que os filhos da burguesia, têm se dedicado muito mais aos estudos e acabam ficando de fora. Então tem esses limites. Né? Mas, como eu disse, taticamente, servia para o diálogo, tem servido para o diálogo com os estudantes, mas com o programa Uma Ponte para o Futuro, dos golpistas, a quantidade de vagas, a precarização das universidades federais vai diminuindo, está diminuindo, e cada vez menos os alunos, e já é um fenômeno que a gente pode observar, cada vez menos os alunos estão procurando o Enem. Né? Nós tivemos uma queda brusca nos participantes. Né? Antes você tinha quase 10 milhões de participantes, hoje em dia, talvez pouco mais da metade estão buscando o Enem. O que muda com o período pós-pandemia, repito, as escolas estavam mal das pernas, as escolas estavam mal das pernas, no período anterior à pandemia. Então, o que a pandemia está nos mostrando, está popularizando, e nós aproveitamos o momento para fazer uma enquete com os alunos, perguntando o que a educação à distância está proporcionando para eles de possibilidades educativas nesse momento, e eles estão apresentando o que nas enquetes? Tem dificuldade porque não tem recursos tecnológicos, a internet, quando tem, a internet cai, é outro padrão de acesso aqui na periferia, né, da internet. Lembra o filme Bacurau, né? O professor está lá dando aula e baixa o mapa lá, e digital, e o negócio flui, né, no sertão. Agora, para você defender isso, tem que, como diz o Ricardo Antunes, pensar um pouquinho nessa perspectiva Bacurau de ação, né? Se é que vocês estão me entendendo. Mas a escola, como não funcionava bem, está sendo tensionada. O interessante é que a comunidade está tendo que entrar no debate. Se antes você fazia uma reunião de pais, uma reunião do conselho de escola, e uma meia dúzia participava, agora, mesmo à distância, o WhatsApp está bombando, né? As pessoas, eu quero saber como é que eu faço para o meu filho pegar esse material, como é que eu faço para o meu filho ter esclarecimento de dúvidas. Pá. Então, veja, voltamos àquele projeto anterior de inserção na comunidade, que era híbrido,
que era elitista, porque o Marcos queria montar um cursinho popular e oferecer todos os instrumentos teóricos que o Marcos desenvolveu nessas décadas de estudo e de trabalho pedagógico, mas os alunos estavam alheios a isso. Agora, de repente, é o momento de resgatarmos a perspectiva de ocupação da escola de maneira qualitativa, instrumentalizados pelas experiências que nós tivemos e nos apresentando como intelectuais orgânicos que vão possibilitar à comunidade a auto-organização. Não é sair da comunidade, é estar em meio à comunidade. E, assim, esses últimos anos aqui têm sido muito produtivos para mim. Talvez por isso eu não esteja tão deprimido nesse contexto golpista, mesmo enfrentando tudo que eu estou enfrentando, e a tristeza de ver muitos dos nossos irmãos brasileiros perdendo suas vidas, porque o público não é o mais importante, né? A vida, a atividade pública destacada pelo Semerário na Democracia e Construção do Público, finaliza-se o livro com o texto dele, tem que resgatar essa ideia de público, tem que se resgatar a perspectiva de organização dos indivíduos em torno dos projetos coletivos. Agora, nenhum desses que diziam que os alunos têm que ter os seus projetos individuais, o seu protagonismo individual, apresenta soluções individuais. Quem vai resolver os problemas coletivos é a vida pública, o Estado, porque deixar para as empresas, elas querem obter lucro, inclusive com a venda de caixões. Pasmem vocês, né? Então, é isso. O pessimismo da razão, otimismo da vontade, como diria o Gramsci. Tive então a alegria de conversar hoje com esse amigo querido, esse camarada de luta. Professor Marcos, muito obrigada pela sua valiosa contribuição. Eu que agradeço, Juliana, e é uma alegria muito grande saber que, mesmo à distância, tem grandiosos amigos que estão me ouvindo nesse momento. A todos um grande abraço, e espero ter contagiado um pouco cada um de vocês para que nós possamos atuar nesse contexto. Nós somos necessários, não pensem que nós não temos valor. Somos muito valiosos, muito mais valiosos do que aqueles nossos algozes que momentaneamente estão no poder. Até mais, professor. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Eu teci em reverso hoje com o professor Marcos Roberto de Lima, e na semana que vem tecerei em reverso com o professor Dr. Dermeval Saviani, considerado hoje o maior educador brasileiro vivo. Não percam a nossa conversa da semana que vem. Muito obrigada pela participação virtual de todas as pessoas. Um beijo e até lá!